Apita o árbitro, começa a partida. Esse é o Zap Futebol Clube, uma edição especial. Hoje a gente veio comentar sobre Maradona. Faleceu essa semana, lamentavelmente. E para comentar sobre Maradona, estamos recebendo aqui a ilustre presença de Sávio Paixão Rubro-Negra. Hoje eu acertei. Olá, Sávio. O Altino está com a gente. Vamos falar sobre esse atleta aí que 20 anos depois dele ter aposentado as chuteiras, ainda dá o que falar. O que vocês têm a comentar? Vamos lá, Sávio, começando por você. Então vamos falar. O caso do Maradona, acho que como uma vida é tão complexo, que eu gosto do Maradona, mas discordo quando você o chamou de atleta. Porque ele nunca foi atleta. Ele foi um jogador. Entendeu? Então, ele foi um jogador excepcional, não um atleta. Exatamente. Mas, assim, como atleta, né? E, assim, o Maradona, eu vou falar uma coisa... assim, surgiu muita coisa aí. Mas, eu sabe, vou procurar não é restringir, a caminhar pela análise do Maradona jogador em campo. E quando se fala dele fora de campo, o fator que influenciava o desempenho dele e a regularidade na carreira e coisa assim, entendeu? Então, acho que pode a gente até passar para o Altino, que eu dei uma introdução e a gente segue falando. O que eu tenho para dizer rapidinho sobre o Maradona é o seguinte: quando você viu o Maradona jogar, tá entregando tua idade, né? Eu só lembro do Maradona saindo de campo com a enfermeira. Foi o único jogo que eu vi, assisti do Maradona. Então, eu não posso comentar muito. O que tu sabe? O que o Altino viu que eu não vi? Não, eu vi bastante. Veja bem, pegando esse gancho que o Sávio falou, realmente o Maradona era um jogador com muito talento, genial dentro do campo, mas não era um atleta, né? E acho que a grande coisa, ele teve duas coisas muito importantes para alçar ele na posição que ele tem. A primeira, eu acho que ele foi muito inteligente quando ele se colocou, de uma certa maneira, numa comparação com o Pelé, né? Isso ele soube trabalhar esse marketing muito bem, né? Na hora que ele desafia o cara que era considerado o maior por todos, eles também, ao mesmo tempo, diz que é maior que todos os outros, né? Enfim, esse é o primeiro grande mérito. E o segundo grande mérito foi realmente ter ganho aquela Copa do Mundo, né? Que é uma coisa que tem peso da comunidade esportiva, jornalística, da mídia e tal, né? Eu discordo um pouco quando as pessoas falam que ele carregou a seleção nas costas. Quando você fala isso, parece que a seleção da Argentina era ruim, né? Era uma merda, eram jogadores... E não é verdade, tinham bons jogadores naquela seleção, né? O Pulpido era um bom goleiro, o Burruchaga era um excelente atacante, o Valdano era um excelente atacante, o Brown era um bom zagueiro. Exatamente. Então, assim, isso também foi uma coisa meio fabricada ele que levou o time nas costas. Não levou, o time era bom, ele era o cara de maior expressão dentro do time, tinha uma liderança, efetivamente, claro, e fez a diferença. Mas o time era bom, né? Eu chego a dizer que eu acho, na minha opinião, até a seleção de 90 da Argentina era até mais fraca que a de 86. Batistuta. Mas ficou estigmatizado que a de 86 era fraca, o que não é verdade. Não, 90 não tinha Batistuta, não. 90 era o Canidia. Batistuta era 94. Batistuta era 94. Desculpa. E 98. Então, assim, agora, os pontos que eu me considero, que para mim são importantes para fazer uma avaliação do jogador, né? Para o status que o Maradona tem, se você puxar o currículo de títulos dele, é muito pequeno. Ele tem poucos títulos na carreira. Só que o título mais importante foi da Copa do Mundo, ele ganhou, com participação decisiva. Ele tem um campeonato argentino só, por exemplo. É muito pouco, né? Eu acho muito pouco. Então, assim, se você botar no peso, por exemplo, o Messi, tem essa discussão, né? Tinha essa discussão, talvez agora não tenha. O currículo do Messi é muito mais pesado do que o Maradona em termos de conquistas. Mas muito, não tem nem comparação, né? O Maradona ganhou 3 títulos com o Nápoles, né? Um italiano, uma Copa da UEFA, que não é a Liga do Champião, Champions League, a Liga da UEFA era a segunda competição. Não foram 2 italianos, Altino, desculpa. Não foram 2 italianos e uma Copa da UEFA, né? Isso. Então, assim, passou no Barcelona, não se conseguiu se firmar, né? Então, assim, o Messi também jogou lá no Barcelona. Então, assim,
essa discussão do Messi com do Maradona é uma coisa que a gente não sabe como é que vai ser resolvida com a morte dele. É possível que se enterre essa discussão, né? Mas eu, particularmente, acho que o Messi teve uma carreira muito mais sólida, e não só de conquistas, como de outro aspecto que eu considero importante na avaliação. O Messi teve uma longevidade. O Maradona, o auge dele foi 3 anos. Desculpa interromper teu pensamento, é que para mim o Maradona tem uma coisa meio mística, meio aquela coisa lendária, aquela coisa do futebol. Sim, ele trabalhava bem isso. Que hoje em dia está se perdendo, mais ou menos. Exato, Ele sabia trabalhar esse bastidor, né? A gente tinha jogadores que também eram assim, o Romário era assim, o Renato Gaúcho também era assim, jogadores polêmicos, jogadores que sabiam trabalhar isso, né? Sim. O ponto, assim, além do Messi ter mais conquistas, o Messi está pelo menos 10 anos no auge, né? 8 anos, sei lá, 8, 10 anos. E o Maradona teve 3, de 85 a 88, né? O auge do Maradona foi isso. Então, assim, eu reconheço a importância dele, a genialidade e tal, mas acho que ele também contou um pouco com o fato do peso da Copa do Mundo nessa avaliação geral. Eu realmente vai lá. não acho interessante quando se compara Pelé com Zico, Pelé com Neymar, ou com qualquer jogador, que são épocas diferentes, a bola era diferente, o ritmo de jogo era diferente. Eu acho que muda muito para comparar. Talvez, se você botasse um jogo com Messi e Maradona jogando um contra o outro, eu até acho que o Messi tivesse durante mais tempo na carreira, ele tivesse mais êxito. Mas eu acho que o Maradona tinha muito mais isso da... Eu estou usando a palavra firula, mas não é firula. É da mística do futebol, da coisa do... Magia. Do artista, quase. Magia. Ele é um artista. Tanto que eu até vi uma criança falando assim, mas quem morreu? Foi aquele cara do meme? Porque para a nova geração, o Maradona é só aquele cara do meme da Copa. Então, as gerações vão passando e é difícil comparar o futebol moderno hoje, o futebol 2020, com o futebol 1990. 20 anos, 30 anos faz muita diferença. Ô Marcelo, vou fazer uma pequena, não comparação, vou tentar fazer um paralelo. Vamos pegar Ronaldinho Gaúcho, né? O impacto das jogadas dele, ele foi campeão pelo Barcelona, foi campeão europeu, não foi decisivo nas partidas de decisão. Ele perdeu um título, ele jogando pelo Barcelona Mundial. Tudo bem que já não tinha aquele peso todo. Ele foi campeão do mundo pela seleção sem... Francês? Acho que foi francês também, né? Foi francês, isso. Mas na França ele era irregular. Ele teve 2 anos de brilho intenso e com jogadas mágicas no Barcelona. Ele foi campeão do mundo ainda antes desses 2 anos no Barcelona mágico, né? Ele era importantíssimo naquele time, mas ele não era dos jogadores que decidia mesmo. E assim, eu acho que se ele tivesse, por exemplo, chegado... Eu estou fazendo um paralelo do impacto que o estilo de futebol que o Ronaldinho Gaúcho causava, né? Então, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho teve esses 2, 3 anos de brilho, e aonde ele vai, ele é um mito, ele é isso, ele é aquilo. Mas se você pega outros jogadores, por exemplo, o Rivaldo, que fez 2 Copas do Mundo excepcionais, decidindo vários jogos e coisa assim, e na final sendo decisivo também junto com o Ronaldo, ele não atrai a mídia tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, é aquele negócio... Então, o Maradona, ele foi como o Altino falou, ele brilhou em campo de uma forma um pouco mais regular por 3 anos. O estilo de jogo dele, artístico, mágico, ele encanta mesmo. Ele me encantou na infância, o Maradona. Ele foi um dos primeiros jogadores estrangeiros que eu tinha medo quando era criança. Olha, eu lembro na Mundialito de 81, a seleção foi jogar sem o Zico e o Reinaldo. Eu já ficava agoniado. No jogo contra a Argentina, eu disse assim, ferrou, nós vamos jogar contra o Maradona sem o Zico e o Reinaldo, então eu morri de medo dele. Mas como ele não era atleta, ele não cuidava de nada, ele foi muito louco em termos de consistência, de carreira,
título, efetividade, né? Ao longo dos anos, se a gente for tratar por esse aí, fica devendo. É por isso que eu falo, ele não era um atleta, ele era um jogador do futebol, ele era um mágico do futebol. Mas na Copa de 86, ele conseguiu, para mim, unir a magia e a efetividade. Se você for olhar as jogadas que ele decidiu os jogos, né? Ninguém joga sozinho. Eram bons times, mas ele decidiu os jogos. Assim como eu quando revi a Copa de 62, todos os jogos, que falam que a gente falava assim, o Garrincha carregou o time nas costas. Não, o Garrincha decidiu, ajudou a decidir jogos, foi decisivo, mas ele jogou junto com o Didi. Ele jogou, se não tinha o Pelé, mas o Amarildo jogou muito bem, o Nilton Santos. Então... E deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Mas o Sávio, só que o Garrincha em 62, ele decidiu até a final, inclusive. Ele fez gol na final, né? Sim, sim. E o Maradona em 86 não fez gol na final. Foi Burruchaga, Valdano e mais um outro lá, que eu não me lembro. Deixa eu... Enfim. Mágico, né, cara? Uma coisa muito rápida é que eu acho que essa mão de Deus, o gol dele lá na Copa de 86 do Mão de Deus, é quase o jeitinho brasileiro para fazer as coisas. Eu acho que tem muita gente que não gosta dele, aparentemente, porque ele conseguiu tirar a vantagem de um gol irregular. Vocês têm alguma coisa a pontuar sobre esse gol na malandragem, digamos assim? Olha só, eu vou fazer dois paralelos, vou fazer dois lances aqui. Nilton Santos, quando deu o passinho para fora da área, quando derrubou o atacante lá, o jogador da Espanha, né? E o Brasil a coisa ia complicar, ele não é criticado por isso. O Pelé, quando deu aquela cotovelada marota no jogador da Inglaterra, e aí, na época, quando eu soube disso, eu vi a explicação do Carlos Alberto, né? Que o cara tinha dado um chute. Não, acho que foi contra o Uruguai. Não foi contra o Uruguai. Foi contra o Uruguai, isso. Ele tinha dado... o cara estava batendo a roda. Isso. Não. Teve na Inglaterra também um revide. Contra o Uruguai, o Pelé deu a cotovelada, o cara estava descendo a lenha, e ele deu aquela bola, aproveitou para fazer o cara baixar a bola. Isso acontece no futebol. O cara, com o zagueiro, quando começa a bater, alguém chega junto, o cara baixa a bola. Revida assim, dá uma situada, meu irmão. Parou. E contra a Inglaterra, o atacante da Inglaterra deu um chute, errou a bola, mas deu para sentir que ele deixou o pé no Félix, e o Carlos Alberto, na volta do segundo tempo, foi lá para dar uma bordoada nele, esperando já ser expulso. Aquilo foi combinado no vestiário com o técnico, com o Pelé, falou assim, não pode deixar isso assim, senão a gente vai perder o jogo, a moral. Ele desceu a bordoada e pronto, e ficou. Então, eu citei 3 casos assim, de 2 revides, e sendo por uma malandragem, né, que burlou a arbitragem para evitar o gol do Nilton Santos. Não, então, o do Nilton Santos eu até acredito que dá para comparar. O ponto do Pelé que você usou, eu discordo. Discordo não. Eu não concordo. É que, para mim, o gol do Maradona... Eu também discordo, interveio no título. Porque aí o título fica um pouco manchado por conta disso. Sim. Não. Se você está falando em termos assim de manobrar... Não, e o outro lance é um lance de expulsão. É um lance que não resultou em gol, né? Quer dizer, é um lance que... Não, é que na minha cabeça, como falta faz parte do jogo, né? Sim. O do Nilton Santos, para mim, é muito similar. É que, na minha humilde opinião, o maior título do Maradona foi a Copa do Mundo. E a única Copa do Mundo que ele venceu foi utilizando uma artimanha para ganhar uma das partidas. Então, isso, para quem é mais Caxias, mais conservador, soa como uma violência que, se fosse num tempo de hoje com o VAR, talvez a Argentina não fosse campeã, né? Marcelo, mas quem garante que, vamos dizer, que o juiz estivesse anulado, que a Argentina não ganharia o jogo por causa disso? Mas aí é outro jogo. Por exemplo, eu li uma coisa esses dias na internet falando que o Maradona já foi para o céu e a bola também, porque o Vitinho chutou a bola lá no céu e a bola já está lá com o Maradona. Esse gol do Vitinho, por exemplo, um pênalti, faz toda a diferença para frente do jogo, para frente do campeonato, principalmente pensando em mata-mata. Pela minha humilde opinião. E Marcelo,
Marcelo, e você, como você era jovem, você é jovem, você não acompanhou, né? Como você falou, eu acompanho, eu posso dizer. Aquele jogo estava muito difícil. Aquele jogo, a Inglaterra jogou melhor. O Maradona, no primeiro gol, ele achou aquele gol, fez aquele gol mágico, vindo do meio do campo, driblando tudo, porque o jogo estava difícil. Se você pegar o VT do jogo e for olhar, estava muito difícil aquele jogo. Ele tinha um coelho da cartola naquele primeiro gol e depois teve o segundo gol, né? Daquela maneira. Então, assim, é possível a gente afirmar que talvez o resultado fosse outro mesmo, porque já foi no segundo tempo, né? A situação estava difícil, estava difícil. A seleção da Inglaterra era uma boa seleção, né? O Sábio falou do Ronaldinho, comparando com o Ronaldinho também, sim, contra a Inglaterra, achou aquele gol que sim. Para mim foi sem querer. Ele pode falar o que ele quiser a vida toda dele. Sim, mim, foi sem querer. E teve aquele gol da Bélgica nas oitavas, também foi anulado, que foi estranho, né? Um gol que pareceu legal em 2002, Brasil e Bélgica, né? Então, assim, essas coisas acontecem, né? Eu acho que a mágica do futebol tem a ver com isso. Se não tivesse esse tipo de debate, futebol seria um esporte tão chato quanto bocha. Por exemplo, olha só, vou falar, por exemplo, muitos falam dele, mas o juiz poderia ter visto, o Bandeirante poderia ter visto, e assim, eu acho que coloca uma responsabilidade nele toda, como se ele tivesse passado por cima do árbitro, e o árbitro tivesse visto o lance, e o árbitro não marcou porque não quis, porque ele obrigou o árbitro a não marcar, entendeu? Então, eu só estou falando, eu não sei como é que era a regra em 86, mas hoje... Hoje, se um jogador tenta botar a mão na bola para fazer um gol e ludibriar fingindo que cabeceou... Acho que é até expulso, né? É expulsão, na minha humilde opinião, eu acho que é expulsão. E aí, se o Maradona é expulso, é outro jogo, né? É outra partida. Mas aí que tá, não tem como você aplicar o presente nos parâmetros do passado, entendeu? Era outra situação, entendeu? Eu lembro, não tem como, cada momento é seu momento. É a mesma coisa que você chegar e falar assim, hoje os jogadores disputam, fazem muito mais isso e isso, aquilo do que os de ontem. Aí uma vez perguntaram para o Pelé se ele teria feito mais gols hoje. Aí ele falou, eu teria muito mais proteção, teria uma caneleira melhor, teria mais isso e aquilo. Eu acho que eu continuaria fazendo gols e talvez marcando mais. Então, é tudo muito... Sabe? Deixa eu te perguntar uma coisa, sabe? Você assistiu o Maradona na Copa América de 89 contra o Brasil? No Maracanã? Não jogou nada. Eu vi esse jogo. Não estava lá no estádio. Não estava. Não consegui. Tá. Você viu pela TV. Tá. Porque naquela época eu tinha 89. Naquela época passava jogo da seleção na televisão aberta. Passava. Agora não passa mais. Não, e outra coisa. Não, mas eu não sei se esse jogo não passou na TV aberta, não. Não? Não passou. Não passou. Passou. Passou na TV aberta? Eu vi esse jogo. Jogo. Não? Acho que passou, cara. Como é que eu vi, então? Eu tenho a impressão que jogo da seleção antes do ano 2000 não tinha essa coisa de não passar jogo. Passava todo o jogo da seleção. Na própria praça, às vezes não passava. Tinha isso. Tinha esse tabu. Pode ser. Entendeu? Pode ser. Não, mas isso era no início dos anos 80. Mas, enfim, eu lembro que ele não jogou nada. Isso acontece. Em 89, ele já... Aí eu vou recorrer ao Altino. Ele já estava na curva descendente braba. A Copa de 90, se não me engano, ele jogou com 7 quilos acima do peso. Gente, um jogador estar com 7 quilos acima do peso é uma coisa, assim, inaceitável. Sim. Entendeu? Uma Copa do Mundo. E o nível da Copa de 90 foi muito baixo, né? A Copa de 90 foi muito baixo o nível, né? Uhum. Uma das piores. Talvez tenha sido a pior. Talvez tenha sido a pior de todas. É considerada... Pelo menos das que eu vi, né? Ela é colocada como unanimidade como a pior Copa do... Ela foi a Copa do Mundo em que o juiz teve que intervir, parar os dois times, foi a Holanda e a Inglaterra, e dar uma bronca. Eu disse, meu irmão, vamos jogar bola.
Eu nunca vi juiz fazer isso, parar o jogo para dar uma bronca nos capitães. Foi muito ruim. Foi muito ruim. Muito ruim. Foi um absurdo. Os destaques foram poucos naquela Copa. Foi Camarões um pouquinho, que trouxe um pouquinho de alegria, né? Sim. Camarões, mas não teve muita coisa mesmo, não. Não, foi muito ruim. Muito ruim. E alguém mais tem alguma coisa a pontuar relacionado a Maradona? Porque eu acho que a gente já está aqui no nosso limite de tempo para a gente ir para o próximo 15, né? No tema. tempo. Próximo Não, acho que está de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Está de bom tamanho. Quando eu levantei a pauta, que eu achava que era importante comentar, era importante fazer um vídeo, porque eu acho que apesar de discordar, de ter discordância, eu acho que sempre quando se perde um atleta, um jogador, como vocês queiram, que tenha uma expressão, eu acho que é importante ter esse debate. E eu que estou fazendo 35 agora, não vi jogar, fico imaginando a molecada aí com 25, 20 anos, que talvez não tenham nem ideia de quem foi Maradona, né? Gente, olha só, jogadores, o Maradona, ele era um gênio, ele era um artista, e ele além assim, é aquele famoso jogador que joga quando queria, né? Joga quando quer. Tem vários assim. Ele fez uma coisa para mim que foi muito importante, tá? Porque a Copa de 82 ela foi um grande trauma para o futebol arte, o futebol beleza, né? Porque embora a Itália fosse uma grande seleção, tivesse excepcionais jogadores, todo mundo ali jogava bola, tinha jogadores maravilhosos. Eu adorava o Bruno Conte, por exemplo, ponta direita técnico, habilidoso, assim, adorava ver ele jogando e tal. A derrota de seleções, não só do Brasil, mas outras técnicas, naquele Mundial, causou um estrago muito grande no futebol. E o Mundial de 86 ter sido decidido por um jogador com a habilidade, com a magia dele, é maravilhoso, porque é isso que faz as pessoas se encantarem, né? É claro que o coletivo é necessário, a regularidade, o Messi encanta, o Messi é mágico, e aí tem que ser assim. Mas ele fazia isso, ele fazia um malabarismo e quando queria fazer de forma objetiva, entendeu? Então, o Maradona é referência para mim como o amante do futebol. Altino, posso concluir? Vou dar aqui meu último pitaco e concluir. Pode. Não, podemos concluir. Só dando meu último pitaco, o que eu acho, assim, como opinião, não podendo opinar porque eu não vi jogar, é que atualmente se discute muito. A gente está falando do jogador Maradona. E às vezes a gente não pode. A gente tem que separar o jogador do ser humano. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo nacional. O próprio Pelé, que é o maior do mundo, etc., não reconheceu a filha. Então, assim, a gente não pode, por ele não ter reconhecido a filha, não admirar o futebol que ele apresentou. A gente é admirador de futebol. Na minha humilde opinião, assim. Entende? Então, eu aceito as críticas que eu ouço do Maradona de um lado ou do outro, mas como um todo, dentro de campo, o cara era fora do normal, era um extraterrestre. Então, para mim, por isso que eu fiz questão de fazer esse vídeo homenagem, esse bate-bola aqui sobre ele, que eu acho que a Argentina agora só tem o Messi, não tem outro fora de si, né? Eram só 2 na Argentina. Ou vocês lembram de mais algum? Ele era fora de si também, além de fora de série, né? Você falou. Não, tinha no passado, que eles falam muito também, o Di Stéfano, né? Mas esse foi prejudicado pelo Zizinho. Porque ele viveu o período das guerras e que não teve Copa do Mundo. Então, tanto o Zizinho como o Di Stéfano foram os 2 monstros do futebol mundial que foram prejudicados pela questão da guerra de não jogarem uma Copa do Mundo. Di Stéfano até jogou depois pela Espanha, já naturalizado, enfim, mas não era o peso da Argentina, né? O Zizinho jogou, mas assim, a seleção perdeu aqui. Não, ele era banco, ele já estava velho, né? Já estava velho. Não, o Zizinho jogou a Copa de 50, foi o melhor. Não, jogou, mas não foi titular todos os jogos, já estava no final de carreira, entendeu? Já não.
Ele perdeu a Copa de 40 e a de 44, porque ele estava no auge. Foram as duas Copas que ele perdeu. 44, 46. 46, 42. 42 e 46. 46, era entendeu? o auge dele. Em 50 ele não estava Ele no foi auge. tricampeão pelo Flamengo, 42, 43, 44. Mas não, já estava na descendência. Já estava já. É mesmo? E você vê, e ele, já estava. E ele foi eleito o melhor do Mundial, né? Em 50. Mesmo assim. Ele foi eleito o melhor do Mundial. Então é isso, gente. O árbitro está encerrando a partida aqui dessa homenagem. A gente vai encerrar esse vídeo, a gente já começa outro daqui a pouco. O Sávio vai participar também para a gente falar rapidamente do Flamengo. E vamos falar de Brasileirão. Fechou? Fechou. Grande abraço a todos. Beleza, fechou.